E hoje um livro de poesia, o livro Poemas Negros, do Jorge de Lima. E poesia, gente, requer um cuidado, uma atenção maior. Às vezes os alunos me perguntam assim, professor, como que eu estudo um livro de poesia? Eu tenho que saber os poemas? Eu tenho que decorar os poemas? Claro que não, né, gente? Quando se cobra a poesia, geralmente se coloca o texto, né, ou pelo menos um fragmento do texto na prova. Mas então o que eu tenho que estudar? Porque quando é prosa, eu sei, eu tenho que estudar o narrador, os personagens, o enredo. E na poesia? Pois bem, gente, deixa eu te falar uma coisa. Em primeiro lugar, poesia tem que ser estudada pela leitura insistente, persistente. Tem que se ler e reler várias vezes o mesmo poema. Até porque, gente, poesia é uma leitura rápida. Você lê um livro de poesia em meia hora, uma hora. Só que não adianta fazer esse tipo de leitura superficial. Eu costumo dizer o seguinte, você vai fazer o vestibular lá no final do ano, então pega o livro de poesia que está indicado como leitura obrigatória e deixa na sua cabeceira da cama. Você vai degustando esse livro ao longo do tempo. Leia um poema por semana, mas leia várias vezes esse poema. Pega aquele poema e fique lendo e relendo várias vezes. Você vai perceber que aos poucos você vai assimilando aquele texto que numa primeira leitura pode parecer assustador e tal, mas que aos poucos você vai assimilando o ritmo, você vai assimilando o sentido das palavras, a temática dominante e que com isso você vai se preparando para responder a pergunta que eventualmente esteja na prova. O que nós vamos fazer aqui é te passar as informações básicas do livro, do autor, do estilo do poema, da linguagem, falar um pouco sobre os temas predominantes nessa obra, que servirão de base para a sua leitura. Olha só, veja, o livro foi publicado em 1947, como eu já tinha falado, né? É composto por 39 poemas, porém, olha o detalhe, 15 desses 39 poemas não são inéditos, não eram inéditos na época em que o livro foi publicado, ou seja, eles já tinham sido publicados em obras anteriores do autor, do Jorge de Lima, o que dá meio um aspecto de coletânea para esse livro Poemas Negros aí. Nesse segundo bloco, nós vamos falar um pouco sobre a linguagem e o estilo e sobre a temática dominante no livro Poemas Negros. Você sabe que uma das coisas que os vestibulares adoram cobrar, principalmente quando se trata de poesia, é essa coisa da linguagem, do ritmo, né, do estilo empregado pelo autor. Então eu destaquei alguns elementos, né, da linguagem, do estilo, para nós trabalharmos aqui. Por exemplo, a linguagem do livro como um todo é uma linguagem moderna, uma linguagem bem característica do segundo tempo modernista, com bastante coloquialismo, né? Inclusive aquela oralidade coloquial. Observem essa frase aqui, que coisa gostosa só é imaginar. Imaginar no lugar de imaginar. Aquela coisa bem característica da oralidade, da coloquialidade. O livro está recheado dessa linguagem. É uma característica do modernismo como um todo, né? E que o Jorge de Lima aproveita bem nesse livro aí.